Tudo se inicia em um mundo apocalíptico, devastado por uma razão desconhecida. A humanidade que um dia prosperava foi completamente dizimada, restando apenas alguns sobreviventes. Fala galera, beleza? Essa é a história dos filmes, e hoje a história é do filme Depois do Apocalipse, lançado em 2018. Já se inscreve no canal e deixa o like, que é hora da história. Entre eles está a Juliette, que dirige por uma cidade desolada. Ela faz parte de um grupo de 30 pessoas que de alguma forma conseguiu sobreviver às condições difíceis. Atualmente, Juliette está em uma missão em busca de comida e recursos. Dentro de sua van, vemos uma arma e uma foto dela com seu ex-amor Jack. Parece que ele não sobreviveu ao apocalipse. Após algum tempo, Juliette entra em um posto de gasolina abandonado, esperando encontrar algo útil. Ela entra com cuidado, pronta para atirar em qualquer coisa que esteja à frente. Quando Juliette não encontra nada, decide fazer uma breve pausa. Mas nesse momento, seu sono é interrompido por um estranho som vindo do andar de cima. Juliette fica aterrorizada com o barulho, então corre imediatamente para sua van e vai embora. É evidente que algo perigoso e assustador habita essa terra apocalíptica. Depois disso, Juliette se comunica com o líder de seu grupo, Harry. Ele pergunta se ela encontrou algo útil, mas ela responde que não. Ele então pede a ela para evitar perigos e voltar ao esconderijo o mais rápido possível. Juliette concorda e depois de encerrar a ligação, ela pega um atalho, pois a bateria de sua van está acabando. No caminho, ela encontra um trailer onde encontra um homem gravemente ferido. Com seus últimos suspiros, ele implora a ela que acabe com seu sofrimento. No entanto, Juliette rejeita seu pedido, afirmando que não quer desperdiçar suas balas com ele. Ela pergunta se há comida dentro do trailer e o homem responde que sim, mas ele também a alerta de que a criatura, também conhecida como ceifador, está trancada lá dentro. Ao ouvir isso, Juliette pensa por um tempo e decide entrar. Assim que entra, ouvem-se alguns tiros e as janelas se quebram. Juliette conseguiu matar o bárbaro ceifador, mas quando ela sai, o homem já está morto. Então Juliette reúne todos os seus suprimentos, os carrega em sua van e vai embora. Enquanto está na estrada, ela parece estar com pressa, pois é revelado que os ceifadores só saem à noite. Eles têm medo da luz do sol e passam a maior parte do dia sob a sombra. Enquanto Juliette dirige, uma rajada de vento repentinamente leva sua foto embora. Isso acaba distraindo ela, fazendo com que sua van derrape e capote várias vezes. O impacto deixa Juliette inconsciente e se inicia um flashback. Vários anos antes do apocalipse acontecer, Juliette é vista em uma galeria de arte. O dono do lugar, Jack, se aproxima dela e tenta iniciar uma conversa. No entanto, Juliette não está interessada. Ela revela que está ali pela comida e também porque está chovendo lá fora. Jack não parece se importar. Então ele mostra a ela uma pintura e pede para ela observá-la de perto. Juliette comenta que é feia, mas Jack pede a ela para olhar sua beleza interior, pois tudo é artificial. À medida que os dois continuam conversando, eles se tornam mais confortáveis um com o outro. Após o término da exposição, Jack pergunta a Juliette se ela gostaria de ver o lugar dele. Ela concorda sem pensar muito, e os dois seguem para lá. Ao chegar, Juliette fica surpresa com o apartamento de Jack, que parece ser luxuoso. Jack oferece a ela vinho e queijo, e os dois engajam em mais uma conversa. No entanto, quando Jack começa a perguntar sobre sua vida pessoal, ela fica desconfiada de suas intenções e sai sem dar explicação. Na noite seguinte, os dois se cruzam novamente. Dessa vez, Jack a vê em um bar, onde está com outro homem. Surpreendentemente, ela lhe entrega alguns narcóticos, revelando que ela é uma traficante. Mais tarde, Jack, profundamente curioso, a segue até seu apartamento e descobre que a situação é realmente ruim. Ela está vivendo entre outros traficantes de narcóticos em condições muito sombrias. Quando Juliette finalmente percebe Jack, ela fica irritada e começa a repreendê-lo. Jack tenta consolá-la e até propõe ajudá-la, mas ela recusa. Por fim, quando Juliette injeta uma substância em suas veias, Jack percebe que ela também é viciada. Assim, ele deixa o local decepcionado. Passam-se várias semanas e um dia Juliette aparece machucada em seu apartamento. Jack nem pergunta o que aconteceu e começa a cuidar de seus ferimentos. Ele a limpa e a deixa descansar em seu quarto. Na manhã seguinte, Juliette acorda se sentindo melhor e se junta a Jack para o café da manhã. Quando terminam, Juliette pede para sair por um tempo, alegando que precisava de um pouco de ar fresco. No entanto, Jack sabe que ela deseja desesperadamente injetar a substância novamente. Ele tranca todas as portas e, como resultado, Juliette fica furiosa. Ela começa a quebrar objetos diferentes no quarto dele, exigindo que ele a liberte. No entanto, Jack apenas a deixa liberar sua raiva. Quando ela se acalma, ele a abraça forte e depois a beija. Isso marca o início de seu relacionamento trágico e comovente. Semanas depois, Jack compra uma casa
casa nova nos arredores da cidade, que ele sente ser perfeita para Juliette. Conforme eles se mudam juntos, ela se sente um pouco nervosa, pois isso é um grande passo em sua vida. Em resposta, Jack toca amorosamente seu rosto, dizendo que sempre estará lá para ela. Mais tarde, ele a mostra ao redor do lugar e explica que é onde seus filhos vão crescer. Juliette, como sempre, é cética, pois não tem certeza se está pronta para ser mãe. No entanto, Jack diz a ela que o mais importante é que eles estejam juntos. Eles certamente farão isso funcionar. Sua previsão se torna verdadeira quando, apenas alguns meses depois, Juliette aparece grávida. Ela revela a notícia a ele, deixando-o animado. Infelizmente, as coisas tomam um rumo sombrio rapidamente, já que o bebê nasce morto devido ao uso de drogas de Juliette no passado. Isso tem um impacto significativo no relacionamento do casal e Juliette entra em uma recaída. Sendo o homem perfeito que é, Jack ainda a suporta e sempre tenta fazê-la se sentir melhor. No entanto, uma noite ele finalmente perde a paciência. Jack está cansado de Juliette fugir todos os dias para encontrar seus amigos viciados. Em um acesso de raiva, ele termina com ela, deixa o carro e decide usar o metrô. Horas depois, enquanto Juliette está bebendo em um bar, um canal de notícias relata que houve um ataque químico mortal no metrô, que tirou a vida de mais de 30 pessoas. Isso assusta Juliette, pois percebe que Jack estava no mesmo metrô. Portanto, ela corre imediatamente para vê-lo. Algum tempo depois, Juliette chega ao hospital, onde Jack está internado na unidade de terapia intensiva. Sua laringe e traqueia foram queimadas devido ao ataque químico, deixando-o incapaz de falar. Juliette vai até seu quarto, que é separado por uma espessa camada de plástico, e se desculpa pelo que aconteceu. Em resposta, Jack usa um quadro e um marcador para expressar suas emoções. Mesmo nesse estado crítico, ele menciona que a ama e pede a ela que nunca desista. Isso faz Juliette ter esperanças de sua sobrevivência. No entanto, na manhã seguinte, quando ela entra em seu quarto, descobre que Jack faleceu devido aos ferimentos, deixando-a completamente arrasada. Então voltamos ao presente, onde Juliette finalmente recobra a consciência. Ela sente dor aguda na perna, com um osso aparentemente para fora. Para piorar, a arma está a alguns metros dela. Como já é noite, Juliette teme ser devorada pelos ceifadores. Portanto, ela decide tomar as rédeas da situação. Depois de muito esforço, Juliette consegue de alguma forma libertar a perna debaixo do volante. Ela empurra o osso fraturado de volta ao lugar e faz um torniquete para si mesma. A dor é extrema, mas é sua única esperança de sobrevivência. Depois disso, Juliette pega seu rádio e tenta chamar Harry, mas o sinal está fraco. De repente, ela ouve passos se aproximando, então rapidamente pega a arma e se esconde dentro da van. Enfim, ela avista o ceifador. As pernas parecem semelhantes às de um ser humano deformado. Juliette assiste nervosamente debaixo da van, esperando que o ceifador não a veja. Mas infelizmente, Harry a chama ao mesmo tempo. Em pânico, ela joga o rádio para longe para distrair a criatura. Juliette tem certeza de que será encontrada, mas para sua sorte, o ceifador ouve algo ao longe e se afasta. Algumas horas se passam e Juliette joga alguns bastões luminosos para fora para verificar se os ceifadores estão por perto. Quando ela não vê ninguém, ela se move lentamente, ainda sem noção de seu entorno. Nesse momento, Juliette ouve um som e quando se vira, avista o ceifador mortal em cima de sua van. Aterrorizada, ela atira uma vez antes de voltar para o seu esconderijo dentro da van. Ela espera que a criatura venha, apontando a arma naquela direção. No entanto, o ceifador aparece por trás e puxa a cobertura da janela, pegando Juliette completamente de surpresa. Juliette luta para se libertar e quando nada funciona, ela liga o carro e pisa no acelerador. Felizmente, as rodas começam a se mover e isso machuca o monstro, fazendo-o recuar momentaneamente. Após o susto, Juliette finalmente conserta seu rádio e entra em contato com Harry. Ela conta freneticamente a ele que está sendo atacada por um ceifador no meio do nada. Harry promete vir em seu auxílio, mas para isso ele precisará da sua localização exata. Assim, ele pede para ela ligar o farol localizado dentro da van. Juliette faz como instruído e finalmente faz o dispositivo funcionar, mas quando ela olha ao redor, percebe que o ceifador está de volta. Ele avança em direção a ela, mas no último momento, Juliette aciona os faróis, fazendo o ceifador fugir em agonia. Depois disso, ela recebe novamente uma ligação de Harry, que menciona que rastreou a localização dela, mas infelizmente não conseguirá chegar até amanhã, pois está muito perigoso agora. Isso deixa Juliette arrasada, pois percebe que agora está sozinha. Um tempo depois, ela ouve um veículo passando, então buzina desesperadamente em busca de ajuda. Um homem ouve e se aproxima da van. Infelizmente, ele se revela ser um canibal. Ele entra à força na van e tenta esfaquear Juliette.
Mas nesse momento o ceifador aparece. Ele arrasta o homem para fora e o mata na frente dela. Enquanto o ceifador se alimenta do canibal, Juliette pensa em cometer o impensável. Mas então ela se lembra das últimas palavras de Jack, que pediu para ela nunca desistir. Isso lhe dá motivação suficiente para continuar vivendo. Então ela decide lutar. Em um ato final de desespero, Juliette pega 2 galões de combustível. Ela acende um sinalizador e o agita para atrair o ceifador. Quando ele finalmente aparece, ela o leva até os galões de gasolina. Juliette atira estrategicamente neles, fazendo eles explodirem. Mas, para sua surpresa, o ceifador acaba saindo ileso. Depois disso, ocorre uma luta entre os dois. O ceifador continua arrastando Juliette, mas por alguma razão não a machuca. Aproveitando isso, ela o atinge 2 vezes a queima-roupa, aparentemente acabando com ele. Mas quando o sol finalmente se levanta, o ceifador parece estar vivo. Juliette tenta atirar nele novamente, mas ela está sem balas. Enquanto ela recarrega apressadamente sua arma, o ceifador se aproxima dela. Quando ele toca suavemente seu rosto, finalmente ocorre a Juliette que o mostra a ninguém menos que o amor de sua vida, Jack. Todo esse tempo ele estava apenas tentando se aproximar dela e ficar com ela. Apesar de ser um monstro agora, ele ainda tem os mesmos sentimentos por Juliette que tinha antes. Sobrecarregado de emoções, Juliette entra em um flashback e lembra do momento em que Jack pediu a ela para observar a pintura. Ele tinha dito para ela ver a beleza interna, pois tudo é artificial. No presente, Juliette, em lágrimas, diz a Jack que o ama muito. Em seguida, em um final trágico, ela aponta a arma para os dois, encerrando tudo. Essa foi a história do filme Depois do Apocalipse. Não se esqueça de comentar o que você achou do vídeo, se inscrever em nosso canal e deixar o seu like.